mais, as minhas saudações a todos. Para mim é uma surpresa agradável encontrar-me depois de uma jornada de maratona. É muito bom. O que é um sinal claro de que a Troika está a ter avaliação. Falar de dois economistas, aparentemente devia falar de outra face. Não é verdade. Porque não há economia que possa esquecer da dimensão social. Nem o social possa esquecer da dimensão económica. São, afinal, duas dimensões da mesma realidade. Que era bom que se entendesse quanto antes. Porque isso seguramente contribuiria para a sociedade. Se há aspecto negativo que merece esta troika, este será seguramente. Não vou fazer grandes desenvolvimentos a esse propósito, mas não tenho dúvidas que nós temos assistido mais uma vez a um ataque aos direitos sociais, instrumentalizando os direitos sociais a favor do direito dos negócios. É como quem diz, a favor do capital. O trabalho é a minha área de especialidade, não é propriamente social. Eu gostava que fosse, mas tem que ser modestos. Compreender que o saber total tem que pertencer a muitos. O grande problema é o de sermos capazes de transversalmente, transdisciplinarmente, nos entendermos para chegar aos melhores resultados a favor da única coisa que é a felicidade das pessoas. É a única coisa que vale. Vale a pena que nós pensemos o mundo à volta da vida e não à volta da economia e, sobretudo, não à volta dos jogos, da financiarização, que no fundo não é só da economia, é verdadeiramente de toda a vida. Ou, para chamar um pouco mais a brasa à minha sardinha, digamos assim, como alguém dizia, é preciso regressarmos ao espírito de Filadélfia. É preciso afirmarmos que o trabalho não é uma mercadoria. Ele é tratado por este sistema como uma mercadoria, mas verdadeiramente ele não é uma mercadoria. Porque o trabalho são as pessoas. O trabalho é uma abstração. O trabalho é uma dimensão. Por este sistema imaginativo, sem dúvida. Não há trabalho. Sempre. O que há é pessoas que trabalham. Como eu também gosto de dizer, o trabalho são fragmentos da vida de cada um. São tempos da vida de cada um. E notem, não são tempos fragmentados da pessoa. Não, nós quando estamos no trabalho, estamos lá todos. Toda a pessoa que está no trabalho. Se este é o trabalho, e notem, o trabalho tem os seus erros, costumo dizer, eu aliás digo isto muito este ano, digo muitas vezes isto. Enfim, quando se sabe, se a mesma pessoa ouviu mais de uma vez, então vai ouvir a mesma coisa várias vezes. Porque este ano é um ano que faz 100 anos. Uma daquelas que eu considero das mais importantes leis sociais, que eu considero e outros consideram. É uma lei que dizia uma coisa tão simples como isto. Para que um trabalhador que perde a vida a ganhá-la, eu gosto muito de repetir esta frase, porque esta é uma frase que tem uma força espantosa, ou que perde a sua capacidade de ganho a trabalhar, seja ressarcido, seja compensado por algum acidente ou doença profissional, durante muito tempo,
deste acidente, tinha que provar a culpa do empregador. Quer dizer, se o acidente e aquilo que segue já é um calvário para o sinistrado, com um sistema destes, o calvário é absolutamente insuportável. Pois veio uma lei que disse não. Para que o empregador, o empresário, responda pelos danos emergentes de um acidente de trabalho, não é preciso haver culpa. O trabalhador não tem que provar a culpa do empregador. Basta que se prove que o acidente teve lugar no tempo e no local de trabalho. Isto é, enfim, aquilo que depois acabou por chamar a socialização do risco, que do trabalho imigrou para as várias áreas da realidade social e que representou uma das mais importantes revoluções sociais pacíficas da época moderna. Como diz um autor francês, este pequeno, grande problema confrontou a sociedade consigo mesmo e levou a sociedade a pensar numa sua verdadeira refundação. Bom, o trabalho. Também se pode dizer assim, então, mas se o trabalho é isso, tem estes dramas, tem estas tragédias, para que é que nós temos? E esta é uma pergunta que, talvez que de tão simples, deva repetir-se até à exaustão. Primeiro, trabalhamos para ganhar a vida. Isto é, o trabalho é um elemento, de fator essencial. É através do trabalho que a humanidade cumpre uma das duas funções essenciais à sua sobrevivência, que é a função de produção. E quando por aí às vezes discute, não há empregos, tem empresas, claro que não. Claro que não. Isto é, a minha resposta é muito precipitada. Não há neste sistema. Ou então há autoemprego. Mas o problema não é esse. O que nunca haverá coisa nenhuma é 100 pessoas, designadamente 100 pessoas que trabalham. Ora bem, então, trabalhamos para ganhar a vida. Mas também, às vezes, gosto de acrescentar, não sei se com algum exagero, sim, mas acho que nós também devemos trabalhar para merecer a vida. Para merecer. Porque, verdadeiramente, o trabalho é, entre outras coisas, o fator de solidariedade, de coesão social mais básico que é. Enfim, às vezes gosto de popularizar, sem com isso me tornar popular, algumas questões que me parecem simples. Eu gosto muito gosto, eu já citei o poeta António Loureiro no texto académico. Não tenho nenhum problema nisso. Só que gosto de ir um pouco mais além. Quer dizer, não basta dizer, isto é, eu entendo que no espírito do António Loureiro estava aquilo que eu estou a pensar. Não basta dizer que quem trabalha e mata a fome não come contra ninguém, mas quem come e não trabalha, come sempre contra alguém. É preciso também acrescentar que se alguém, a título do seu trabalho ou de qualquer outro fator, leva para casa muito mais do que aquilo que ele produziu, também está a levar uma parte do bolo que não é dele. Eu recordo, desculparão, parece um pouco de demagogia, mas para mim a questão da justiça social até se entronca nesta minha intervenção, que é vencer a crise com o Estado Social. Eu, quando penso no Estado Social, penso sobretudo na justiça social. Porque eu entendo que se nós conseguíssemos construir uma sociedade mais convicta de maior igualdade social, não é o igualitarismo, não é toda a gente ser tratada do mesmo modo, mas com iguais oportunidades, e recebendo cada um proporcionalmente àquilo com que contribui para a produção da riqueza, eu estou convencido que a produtividade aumentaria. Porque essa era uma forma de toda a gente se sentir mais considerado, mais justamente tratado nesta sua dimensão fundamental. Então nós trabalhamos para ganhar a vida, sem dúvida, parece-me assim uma noção básica, mas também trabalhamos ou devemos trabalhar para a missão. Devemos trabalhar para merecer a vida
mas também não devemos desejar mais do que aquilo que corresponde ao nosso trabalho. Não sei se já fizeram as contas, mas a gente conhece casos em que pessoas receberam para deixar de trabalhar aquilo que um general ou que um catedrático precisa de 300 anos para ganhar aquilo que ele recebeu para deixar de trabalhar. Administrador de um grande banco com grandes dificuldades. Seriam necessários cerca de 300 anos para ganhar um montante equivalente àquilo que ele recebeu para deixar de trabalhar. Ora, eu julgo que se há áreas onde os resultados do memorando da Troika são verdadeiramente arrasadores, são exatamente as que se operam no mundo do trabalho. É, antes de mais, o problema do desemprego. Terrível, dramático. Desde logo por isto, reparem, só há uma propriedade. Todos nós somos igualmente titulares. Que é exatamente o trabalho. Eu vivo do meu trabalho. E até mais. Agora já podem dizer, embora continuem a trabalhar, também pode dizer-se com justiça. As pessoas vivem do trabalho de hoje. Há muita gente que vive do trabalho de ontem, mas ainda do trabalho. E por isso é que, a meu ver, é extremamente injusto o que estão a fazer aos mais idosos. Há aqueles que já não têm oportunidade para recompor a sua vida. Porque está, para além das suas possibilidades, qualquer opção diferente que lhes conduzisse a uma situação que lhes permitisse enfrentar as novas dificuldades. Reparem, o número de desempregados é assustador. Este é um dos maiores crimes que o sistema comete. Porque, no fundo, está a recusar às pessoas os rendimentos da única propriedade de que ele é verdadeiramente titular. Mais de 17% é uma verdadeira calamidade. É uma tragédia. E não é seguramente, é que não é apenas a tragédia humana, e seria seguramente suficiente, mas são o reflexo que essa tragédia envolve à volta da pessoa com que se encontra numa situação de desemprego. Designadamente, a dissolução, as dificuldades dos laços familiares. O José Reis dizia há pouco, sim, que eu gosto de falar na questão do trabalho, no fundo, de inclusão. A exclusão é talvez o fator mais importante de inclusão social e, seguramente, a perda do trabalho é aquilo que nos coloca mais gravemente na curva descendente da exclusão de tudo. Aquele que começa por perder o trabalho vai lentamente, então agora que o desemprego se atinge cifras astronómicas, mesmo desemprego estrutural, desemprego que dura durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, são, no fundo, vidas destruídas e vidas familiares, associativas, totalmente dissolvidas. Ora, este é seguramente o principal efeito neste domínio da Troika. Portanto, e é sobretudo por aí que se opera a grande desvalorização do trabalho. A desvalorização do trabalho, o chamado empobrecimento, que se verifica em relação à generalidade das camadas sociais, começa por ser aí, digamos, sujeitando às regras, às leis da economia, que verdadeiramente são as leis dos mais poderosos, porque estas não são leis necessárias, não são leis inultrapassáveis. É precisamente por aí que se opera a maior desvalorização do trabalho. Mas não apenas por isso, não apenas porque sendo muita a oferta, ou sendo grande o exército industrial da reserva
para usar uma expressão muito conhecida, o seu valor tende, segundo as tais leis do mercado, a diminuir. É também porque coloca as pessoas numa situação, não é de escravatura, disse, pois não, mas é de uma quase escravatura igual. É numa situação de necessidade que retira à pessoa a possibilidade de negar cláusulas, contratos, situações que o colocam numa situação, muitas vezes, de grande individualidade. Portanto, isso por um lado. Reparem, agora, em termos mais concretos, eu poderia dizer assim, em que é que se traduzir toda esta desvalorização do trabalho? Primeiro, porque se aumentou o tempo de trabalho, sem aumentar o salário correspondente. Aumentou-se tudo. Aumentou-se porque se reduziram, em 3 anos, 6 feriados nacionais. 4 agora e 2 em 2009. 6 é mais de uma semana de trabalho. Isto é uma semana que o trabalhador passa a dar ao trabalhador sem qualquer restituição. Por outro lado, porque se reduziu o tempo de férias. Os 3 dias, chamados de prémio de férias, terminaram agora como imposição do memorando da Troika. Por outro lado, porque até há bem pouco tempo, uma hora de trabalho suplementar dava direito a 15 minutos de descanso compensatório. Portanto, para quantificarmos, ou para percebermos um pouco mais quantitativamente este problema, supondo que um trabalhador faça 100 horas por ano, teria direito a 25 horas de salário sem trabalho. Também foi eliminado. E, escândalo dos escândalos, reduz em 50% o valor do chamado trabalho suplementar. Eu quero dizer-vos, estão aqui 2 economistas, mas é um desafio que eu lhes deixo, porque eles sabem fazer melhor as contas do que eu sei. Eu quero dizer-vos que uma hora de trabalho suplementar já era mais barata do que uma hora de trabalho normal. Agora é escandalosamente maior. Isto, apesar de ser contraditório com os objetivos que a nossa Constituição assinala ao Estado e até, curiosamente, o Tratado da União Europeia assinala à própria União Europeia, da promoção do emprego, se possível, do pleno emprego. Pois bem, o que este código, esta última lei está a fazer é uma desvalorização absolutamente escandalosa, quase injuriosa, do trabalho suplementar. Todo ele é desvalorizado em 50%. Aliás, da administração pública é uma desvalorização ainda maior. Sendo certo que uma hora a gente vive com algumas ilusões, e esta é uma das ilusões que eu gostei de dizer, que é a ideia de que uma hora de trabalho suplementar é mais cara do que uma hora de trabalho normal. É quase 60%. Uma hora de trabalho suplementar são 60%, nas minhas contas, pouco rigorosas talvez, mas seria muito fácil. Enfim, não vamos entrar nisso, nós não interessa. O que interessa é este resultado. O resultado é o da desvalorização. E aí não é só o da desvalorização do trabalho, é também o do desincentivo à promoção do próprio. Sim, se o empregador, por meios mais económicos, puder aumentar 100 ou 200 horas o trabalho da sua empresa, naturalmente não vai empregar mais 5 ou 6 trabalhadores. E é isso que, no fundo, e curiosamente a gente dizer-vos também, ninguém impugnou a constitucionalidade. Eu também entendo que não é o Tribunal Constitucional que tem que ser o grande decisor destas questões. Mas nós vivemos num Estado de Direito. E era bom que o Tribunal Constitucional traduzisse aquilo que eu penso que é o espírito da ordem jurídica que nós temos.
E a ordem jurídica é de promover o emprego, não é de destruir o emprego. Já agora, só um pequeno parênteses. Por exemplo, aquilo que está a passar com a lei dos limites dos mandatos autárquicos é um escândalo. Devia revoltar-nos por uma simples razão. Porque nenhum partido que eu saiba que discute algo que entenda que estou a ser injusto com ele, nenhum cumpre uma prescrição fundamental desta área, que é um artigo 20 da Constituição que diz que todos temos direito ao direito. Eu devo esclarecer que ter direito ao direito significa, desde logo, ter direito a um direito perceptível, compreensível, não confuso. Pois bem, nunca percebi, e acho, aliás, que podíamos fazer uma petição para que alguém tome a iniciativa. Tomar a iniciativa de dizer finalmente o que significa o que está agora na lei é um dever básico do legislador. O legislador não legisla nem para confusões, nem para elites. Legisla para a generalidade dos cidadãos. É absolutamente incompreensível, apesar da recomendação do provedor, que todos, se eu for injusto, não tenho domínio, não vivo na Assembleia da República, porque desculpem aqueles para os quais estarei a ser injusto, mas que eu saiba, nenhum apresenta uma proposta para clarificar aquilo que acaba por ser um pouco uma vergonha nacional. Ora bem, e o direito em geral é também isso, deve ser claro. O direito não é feito para elites, o direito é feito para o cidadão. Ora bem, portanto, a desvalorização económica, reparem, a última cena deste capítulo é que se refere às compensações por despedimento sem justa causa. Se quisermos, despedimento por causa objetiva. Não só as leis estão a facilitar o despedimento, como ainda por cima estão a torná-lo mais barato. Isto é, estão a reduzir grosseiamente em mais de 50% o custo de um despedimento que pode ser lícito, no sentido que pode não ser contrário à lei, mas que se entende que é injusto para quem sofre. Porque ele não tem culpa de perder o emprego. Pois, se cada ano o trabalho de um trabalhador que perde por estes motivos o seu emprego, o trabalhador tinha direito a 30 dias, a um mês de retribuição, vai passar a ter direito a apenas 12, 13, ainda as últimas discutem, não chegaram no final, já se reduziu para 20 e a ideia, aquilo que está em cima da concertação social, é de o reduzir para uma dita média europeia que andará, dizem eles, também não acredito nesses estudos, à volta de 12 dias por mês. Portanto, a investida contra o trabalho, contra o valor do trabalho, e aqui até valor no seu sentido económico, se quisermos, é muito grande. Mas há uma outra dimensão que não é menos importante. Eu sei que não é a dimensão que nos dá de comer, mas é a dimensão, vou usar o termo, que também nos alimenta a alma, ou se quisermos, que nos alimenta o espírito, ou se quisermos, que nos alimenta a nossa espiritualidade. De facto, tem vindo a ser tomado um conjunto de medidas que eu digo de humilhação do trabalhador. Isto é, um conjunto de medidas que permitem ao empregador incluir cláusulas no contrato de trabalho que reduzem ou que aumentam o sentimento de imigração do trabalhador, mas que ele não vai deixar de subscrever sem nenhuma razão que seja do seu interesse. Por exemplo, o que é que pode justificar que um trabalhador, ao assinar um contrato precário, vejam bem, ele já é precário, e que lhe podia dar direito no fim, a uma curta compensação, porque é que ela há de assinar uma chamada cláusula de não renovação do contrato, cuja finalidade é apenas esta: evitar que o empregador, no fim, tenha que pagar um juízo de
coisas mais ao trabalhador. E o trabalhador vai assinar. E o que é para fazer se não assinar? Se ele está posto perante uma situação de constrangimento económico de tal ordem que não lhe resta alternativa. É esta a liberdade de escolha que procuram os liberais? Mas essa eu julgava eternamente ultrapassada, pelos vistos, infelizmente, não é? Mas há outros exemplos que se poderiam dar e que todos eles no mesmo sentido. Esperamos as reformas que a Troika tem imposto são de tal ordem que, sem nenhuma hesitação, até vou dizer, infelizmente, mereciam uma nota baixíssima. E, curiosamente, há dias li uma coisa em que parecia, cada um fará o que entender, que encontramos um aliado inesperado para esta ideia. E o aliado inesperado é um senhor chamado António Borges. Eu não sei se leram que o Dr. António Borges se sente muito constrangido com o facto de os sacrifícios que tudo isto envolve estarem mal distribuídos. Isto é uma coisa espantosa. Porque se alguém fala, ou tem razão para falar, na não democratização dos sacrifícios, não é António Borges. Nem, sinceramente, eu me desculpo, não está aqui, não estando aqui, não tem direito à réplica, e isso pode ser, da minha parte, um pouco injusto. Mas, sinceramente, também não acredito que isso lhe parte do coração. Se há alguma coisa que mobiliza, esta altura, e há várias coisas que mobilizam, que é mesmo esta. A ideia de vencermos a crise com a democracia, com o Estado Social, com o direito, que é uma parte que está lá esquecida. Com o direito, sim. Porque verdadeiramente um dos grandes problemas que nós enfrentamos, as sociedades modernas, é obrigar os negócios a agir de acordo com o direito democraticamente estabelecido. E não com as regras que eles querem autoritariamente impor. Isto é, para lembrar assim um autor alemão, por acaso, é muito importante fazer regressar a economia, o funcionamento da economia, o direito dos negócios ao direito democraticamente estabelecido. Eu entendo que essa, de facto, é a única via de, com justiça, com liberdade, com democracia, vencermos a crise. De resto, aquilo que nós temos assistido é um aproveitamento ilícito da crise para conseguir objetivos